Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo em Efésios, agora no capítulo 2. Espero que o áudio esteja bom e o Senhor nos guarde em todas as coisas, né? Nos ajude a aprender com Ele e aprendermos juntos. Vamos orar e começarmos aí mais um dia, pela graça de Deus. Vamos dar graças então. Nosso bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, nosso Deus e nosso Pai, por teu cuidado para conosco, abrindo essa oportunidade de estarmos juntos por meio da internet, poder nessa live tratar tua palavra, abrindo para aprender mais de ti. Agradecemos por essa porta aberta e rogamos por todos que estão presentes nessa live, aqueles que irão assistir também a gravação. Pedimos que tu estejas guardando e guiando. Agradecemos por tão grande amor, teu propósito e conselho de nos escolher desde a fundação do mundo, para agora manifestar em nós toda a tua graça, misericórdia, e pedimos por tua direção, que possamos estar com tua palavra aprendendo, dirigidos por teu Espírito. Agradecemos por tudo, nos encomendando em tuas mãos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura então do capítulo, irmãos. Efésios 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Nós vimos no capítulo 1, Paulo mostrando o propósito e o conselho de Deus na eternidade passada, em o seu propósito de fazer em seu Filho Jesus convergir todas as coisas e ele criar ou manifestar a glória dele por meio do Senhor, né? Nos escolhendo antes da fundação do mundo. Aqui agora, nesse capítulo 2, ele vai tratar de como ele está fazendo isso agora no presente. A ação de Deus para que o seu propósito e conselho seja conseguido aqui, agora, no tempo atual, né? Que é a igreja de Deus, em que ele está formando essa igreja para que a glória de Deus seja manifestada no milênio. Mas ele agora já está fazendo isso. Não é uma coisa que ele está esperando para lá no milênio criar essa igreja, né? Desde Pentecostes até agora, Deus tem criado ou edificado essa igreja aqui na Terra para que um dia ela, encontrando com o Senhor, volte ao mundo para manifestar essa glória. O problema é que Deus escolheu o homem antes da fundação do mundo. Ele escolheu a nós, cristãos, né? Ele fala a eleição, né? Tendo-vos elegido antes da fundação do mundo, no capítulo 1. Mas existiam 3 barreiras fundamentais para que ele fizesse com que essa obra funcionasse. Porque, como ele escolheu antes da fundação do mundo, o homem tinha 3 grandes problemas. Primeiro, a morte espiritual. Por causa do pecado, o homem morreu espiritualmente para Deus. Então havia necessidade de uma vivificação. A outra coisa é a distância moral que o homem se colocou perante Deus, por causa do pecado. Adão, então logo pecou, tentou cobrir o seu pecado com a sua própria, com frutos da terra, né, com folhas de figueira, tentou fazer um avental para se cobrir, mas tão logo ele ouviu a voz de Deus, ele saiu para se esconder. Isso era por causa de, moralmente, ele estar distante de Deus, né? O pecado afastou o homem de Deus, não Deus do homem, o homem que se afastou de Deus ao praticar isso. E o outro grande problema, como o propósito eterno de Deus era a criação dessa igreja da seguinte maneira: tirando homens dentre as 2 divisões de pessoas que existiam no mundo antes da igreja, que eram o judeu e o gentio. O judeu, aquele que ele escolheu lá no Antigo Testamento, nós vemos ele tratando com Israel, a sua nação, ao qual ele tinha escolhido para ser o testemunho dele aqui na terra, que portava os oráculos de Deus e que tinha o templo onde era adorado esse Deus. Eles adoravam a Deus e manifestavam isso daí. E fracassaram, logicamente, né? Como nós sabemos, o homem sempre fracassa naquilo que Deus delega para ele. Mas o propósito de Deus de tirar dentre os judeus e dentre os gentios aqueles que se salvassem, que ele vivificasse e trouxesse para ser agora uma coisa nova que é a igreja, tinha uma barreira muito grande aí. Porque ele ia pegar dentre os judeus e dentre os gentios pessoas que, no estado natural em que eles viviam, ou seja, Israel, eles eram inimigos. Então, existia a discórdia racial, o ódio entre eles, de raça, porque o judeu não se dava com o gentio, ele não se misturava com o gentio, e também talvez pelo orgulho que eles demonstravam pela nação e o modo como eles agiam, desprezando os gentios, eles despertavam no gentio o ódio. Então, eles tinham uma certa reserva quanto ao gentio, eles não se contaminavam, não podemos contaminar, não podemos misturar com eles. E por agir desse modo e desprezar o gentio também não gostava, tinha ódio do judeu por causa do modo como ele agia.
E isso, então, era uma barreira para Deus tratar e converter pessoas desses dois grupos e depois fazer eles serem uma coisa só. Como ia viver no estado natural um gentil com um judeu, agora sendo a igreja? Então, isso que ele vai mostrar no capítulo 2, o como ele chegou a conciliar essas três coisas: a morte espiritual, a distância moral e o grande problema da discórdia racial. E isso, passo a passo, ele vai mostrar aqui para nós como foi feito. E é interessante também que, assim como no capítulo 1, ao tratar, mostrar do conselho de Deus, do propósito de Deus para com a igreja, que a Trindade foi manifestada, porque as coisas das quais nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo envolveu a Trindade. Nós vimos a filiação com Deus, a herança com Cristo e o selo do Espírito Santo. São as três coisas que desde da eternidade estavam propostas para fazer. E foi, então, a filiação com o Pai, a herança com o Filho e o selo com o Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, essa obra também vai ser mostrada, a Trindade trabalhando nessas três coisas. A obra de Deus nos vivificando e nos criando em Cristo Jesus. Depois ele vem a obra de Cristo nos redimindo e nos reconciliando com Deus, que é a primeira, a obra de Deus é os versículos de 1 a 10, depois dos versículos de 11 a 13 é a obra de Cristo na sua obra de remissão e reconciliando a gente com Deus, e depois vem a obra do Espírito, trazendo os crentes, tanto de judeus quanto de gentios, para ser um novo homem, dando então, vencendo assim essa barreira, que é o que ele vai falar do muro que foi derrubado, o muro da inimizade que foi derrubado, e isso é por meio do Espírito que isso é feito, né? Então, é um capítulo tão interessante quanto toda a carta, mas quanto também o primeiro capítulo, que é muito rico em princípios, em doutrina e na verdade de Deus, o propósito, o conselho. Mas aqui nós vamos ver também muita coisa para aprender. A carta aos Efésios é uma carta que mostra os propósitos de Deus e é uma carta de alto nível em termos de mostrando a verdade do ponto de vista do que Deus vê toda a verdade, e é o mais alto ponto da verdade que é demonstrado na maioria das cartas, né? Tanto é que nós vimos no começo, ao estudar essa carta, que ela não fala de morte e ressurreição do Senhor, ela não fala do sepultamento, ela não fala da crucificação. Ela já começa tratando da vivificação, a ressuscitação e ele assentado à direita de Deus. É a carta que diz dos propósitos de Deus para os séculos vindouros com respeito a Cristo e à igreja. Então, é um alto padrão de doutrina demonstrado aqui. E nós aprendemos muito de ler essa carta, entendemos muito do que, passamos a entender muito do que é o propósito de Deus e o que é a obra que ele fez e o seu propósito desde a eternidade de fazer tudo isso. O Senhor escolher ambos os povos, né? Nós e vós, de novo aparece aí no capítulo 2, os gentios que viviam na idolatria perversa, servindo ao diabo, né? Porque a idolatria era isso, e os judeus, com a sua religião, afastaram-se totalmente desse propósito de Deus. Então, condição moral, condição religiosa, tudo perdido. E Deus, ainda assim, pegou essas duas naturezas humanas aí, pecaminosas, e escolheu para si, formando a igreja. Está formando a igreja, né? A igreja sendo formada nesse tempo. Então, não existe quem possa dizer que pecou demais ou está muito sujo, muito imundo, para não ser perdoado. Não existe um pecado que não seja perdoado e purificado pela fé em Cristo. Cristo, quando estava na cruz,
ele estava recebendo sobre si toda a culpa do pecado. Ele levou sobre si toda a ofensa. Nós estávamos mortos em pecados e ofensas, né? Cristo recebeu esse peso sobre ele e morreu, pagou e ressuscitou. É essa ressurreição, o qual esse poder que o ressuscitou, essa glória bendita, também está em nós, opera em nós, né? Então, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, também, juntamente com ele, pela fé, somos vivos para Deus. E agora, sem nenhuma dívida. Essa obra que Deus está fazendo, formando a igreja, com homens redimidos e perdoados, deve ser um grande consolo para todo aquele que hoje, né, porventura tenha perdido algum ente querido, cristão, salvo, porque agora tenha certeza que ele está com o Senhor, né, e está vivendo, está vivo no Senhor. E nós também aqui podemos ter certeza que vamos encontrar com ele, com quem partiu para o Senhor. Essa é uma maravilha que a fé nos transporta toda vez que lemos, né, algo como Efésios. O poder que ressuscitou nosso Senhor está habitando em nós, nos fazendo vivos, né, diante de Deus e podendo viver esse Evangelho. A sujeição ao Evangelho, a sujeição à palavra de Deus, que nós, quando lemos a palavra, entendemos e nos sujeitamos a ela, nos traz vida. Não é algo que nos impõe um peso, nos impõe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Pelo contrário, ela gera vida e alegria. Vida e alegria nos traz gratidão. Nós percebemos o agir de Deus em nossa vida por causa dessa comunhão com Deus e sua palavra. E o livro de Efésios nos leva mais fundo nisso, né? Saber essa posição, quem somos, e poder desfrutar desse contexto que nós temos, de podermos orar, conhecer a Cristo, conhecer nossas promessas, entender todo o propósito de Deus, o qual estamos inseridos. É até incrível imaginar que um pecador, grande pecador, pela fé agora é filho de Deus e vai reinar sobre todas as coisas, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Quem merece alguma coisa para isso? Quem pode dizer que é digno de tal coisa? Tem como você explicar? Nossa, se eu morrer agora, eu estou com o Senhor, né? E você com Ele, junto com Ele, com todas as coisas. É algo muito sublime. Né? Quem pode dizer para Deus, por que esses homens? Por que você está fazendo isso? Não tinha anjos, não tinha outra coisa? É o propósito de Deus. Né? Ele nos deu essa graça, o qual temos que olhar para ela e por nosso Senhor Jesus Cristo, ele ser motivo de toda a nossa obediência e sujeição a Ele. Por causa que a verdade está em nós e ela nos dá essa força e pela gratidão de estarmos sempre observando, né, deixando o Espírito Santo agir em nós, nos conduzindo para toda a verdade. Nós assistimos com esse crescimento de internet devido às pandemias, né, como o cristianismo, a cristandade, né, é perdida naquilo que fala, que ensina. E há muitas histórias, muitos ensinos por aí. Mas orando e conhecendo a palavra de Deus, com humildade de coração quebrantado, o Espírito Santo vai nos conduzir para aquilo que o Pai deseja, que nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Isso é um dever de todo crente, saber que tem Deus como Pai, que é herdeiro de todas as bênçãos espirituais e que pode desfrutar disso hoje, conhecendo e trabalhando todo dia para conhecer ainda mais essa obra de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí.
Ele começa então mostrando, está falando aqui, e vos vivificou. Esse de quem ele está falando que vivificou é o próprio Deus, né? No versículo 4 fala, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, estando nós mortos ainda em nossas ofensas, versículo 5, nos vivificou com Cristo. Então, a primeira condição que era uma barreira, que era a nossa morte espiritual, isso Deus fez por meio da sua misericórdia, amor e graça. Nós vemos essas três coisas sendo mencionadas aqui também. O versículo 4. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, e no versículo 5, e também depois mais na frente ele fala no versículo 8, pela graça sois salvos. Então, a misericórdia, o amor e a graça de Deus é que levou Deus a vivificar o homem morto espiritualmente. Quando nós falamos em morte espiritual, é no sentido de que o homem pecador, ele está espiritualmente afastado de Deus, ele está morto para Deus. Porém, ele não é uma pessoa que está assim, inconsciente ou ela não sabe o que está fazendo, não. Ela anda nesse mundo, aqui ela está viva, né? Ela é influenciada, as três grandes coisas que influenciam a vida do homem aqui na Terra, o homem incrédulo, são as três coisas que influenciam e sempre, e também são os nossos inimigos depois de salvos também, que é o mundo, a carne e Satanás. Essas três forças de influência que nós temos hoje no mundo, que afetam não só o homem carnal e incrédulo, mas também o crente, ele é assediado por essas três coisas, né? Porém, Deus, em graça e misericórdia, nos tira dessa condição, nos comunicando vida, vivificando o homem. Ao comunicar vida ao homem, ele desperta o homem espiritualmente para as coisas concernentes a Deus. E isso ele faz por meio dessa obra que é baseada toda no que Cristo fez por nós. Então, quando ele fala, ele vos vivificou, ele está falando das pessoas, dos gentios, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas ele não se exclui desses que são influenciados ele como judeu, né? Que são influenciados por essas coisas no mundo. Porque no versículo 3 ele fala, entre os quais todos nós. Não é só eles que andavam. Ele não está falando vocês gentios, como um judeu, ele podia estar falando, vocês gentios andavam cegos, andavam segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, fazendo a vontade da carne. Mas ele fala bem claro, nós também fazíamos isso. Não é a questão de que vocês gentios eram muito ruins e nós éramos mais ou menos, e Deus nos salvou, e vocês foram assim, como que entraram de gaiato. Não, não é não. Era o propósito de Deus fazer isso mesmo, chamar dentre os gentios e dentre os judeus pessoas para serem uma nova coisa. Não para ser um judeu melhorado, não para ser um gentio recuperado, mas para eles passarem a ser uma nova criação de Deus. E isso ele fez por meio da sua misericórdia, do muito amor com que nos amou e por meio da graça, porque é por graça que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós tínhamos méritos, ou tínhamos talvez algumas coisinhas boas que fizemos na vida, apesar de toda esses desejos da nossa carne que a gente estava fazendo antes de crer, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza filhos da ira, como todos os outros também, né? Alguma coisinha boa que a gente fazia, então, isso aí foi que fez você ser salvo. Engano, não foi nada disso. Nós iríamos continuar nesse caminho se não fosse Deus intervir, vindo com amor, misericórdia e graça, nos resgatar dessa situação. Tanto se você era um judeu anteriormente,
quanto se você era um gentil anteriormente, antes de se converter. Mas quando você foi vivificado, ouviu o evangelho da sua salvação, esse é o propósito de Deus. Isso é obra de Deus. É dom de Deus. Não é você que fez alguma coisa para receber. Quantas e quantas pessoas sofrem amarguras na vida de tentar querer agradar a Deus e não dá certo. Eu já vi pessoas falar, mas eu fiz tanta coisa boa e no final nada deu certo, sabe? Como querendo dizer, Deus não quis aceitar a minha vestimenta de figueira. Eu quis tanto me vestir bem na frente dele, cobrindo o meu mal moral, a minha condição de caído, e ele não aceitou. Lógico que não, porque era em Cristo Jesus que ele tinha esse propósito. O propósito eterno de Deus é de nos eleger antes da fundação do mundo para, por meio de Cristo, ser resgatado dessa posição e podemos, então, ser parte de uma nova criação. Esse é o propósito de Deus, isso é que Paulo está ensinando aqui, e isso é o que nós temos que receber como vindo de Deus quando ouvimos esse evangelho. Muitos falam assim, eu ouvi, mas eu não entendi bem, eu ainda quero fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. E no final descobre que não consegue. É Romanos 7, né? O homem de Romanos 7. Quer fazer o bem, esse que ele quer fazer, ele não consegue. O mal que ele não quer, esse ele faz. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar? Não é o quê, mas quem vai me livrar dessa situação? Jesus Cristo. Isso é a obra de Deus. Então, ao tratar disso aqui agora, nós vamos ver, estamos vendo aqui, ele nos vivificou enquanto nós estávamos ainda mortos em ofensas e pecados, ou seja, espiritualmente mortos para Deus, e andávamos fazendo todas essas coisas, éramos escravos do pecado, nós não conseguimos fazer outra coisa senão servir a Satanás, né? Muitos falam assim, como assim? Está querendo dizer que quando eu era incrédulo eu estava servindo a Satanás? Você só pode servir dois, um ou outro. Os dois ao mesmo tempo não tem. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Como que eu posso servir a Deus? Em novidade de vida. Se eu não tiver da parte de Deus vida, como é que eu vou servir Ele? Porque servir na carne, nós vemos a Escritura deixa claro, bem claro, que a carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Então não adianta querer fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Mas saber que Deus está ofertando essa salvação gratuitamente e você crendo e abraçando isso como seu, ele falou que me escolheu desde a fundação do mundo e agora eu ouvi esse evangelho da salvação e crendo, você agora entra nessa nova criação de Deus e você então está apto agora a fazer as obras em espírito, não na carne. A obra que vem por meio de Deus. Então ele fala, Deus que é riquíssimo em misericórdia, no versículo 4, pelo muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse vivificou juntamente com Cristo é quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque é a vida que Cristo conquistou na ressurreição. Ele, como o Cordeiro de Deus, levou o juízo que nós merecíamos, ele se fez pecado por nós, ele um Cordeiro totalmente limpo e perfeito, sem mancha, sem nada, um Cordeiro puro, o Cordeiro de Deus, se fez pecado por nós, sofreu o juízo, morreu, foi sepultado, mas a morte não conseguiu detê-lo. Por quê? Ele era perfeito, mas tendo passado pela morte em nosso lugar, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele então é as primícias dos que morreram, dos que morrem. Ele é o primeiro a ressuscitar, é o que a gente chama de uma ressurreição seletiva. Ele ressuscita de entre os mortos. E nós, quando vier o dia do arrebatamento, seremos ressuscitados de entre os mortos, se nós tivermos já morrido antes desse arrebatamento. Mas os que estiverem vivos são transformados. Porém, todos aqueles cristãos, desde o dia de Pentecostes até hoje, todos eles que morreram
vão ser ressuscitados de entre os mortos, porque não é todos os mortos que vão ressuscitar. No arrebatamento seriam os cristãos da era que começou em Pentecostes e os crentes do Velho Testamento que creram na promessa de Deus e também ressuscitam. Só que eles não fazem parte da igreja. Eles são uma outra família. Mas esse seria outro detalhe, outra coisa que a gente alongaria muito em falar. O que nós vamos prestar mais atenção aqui é o fato de que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Mas não parou aí. Porque onde está Cristo agora? Assentado nos lugares celestiais. Ele nos colocou lá também. Então essa é a nossa posição agora. Como cristão, quando eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou por mim, eu me identifico com Cristo em sua morte e ressurreição. A minha posição agora perante Deus é em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, assentados com Cristo. Porém, nós estamos aqui ainda. O que falta? Esse corpo ser transformado. Então, nós aguardamos a redenção do nosso corpo, que vai ser esse dia em que ele virá nos buscar. Enquanto isso, já gozamos das coisas celestiais, desfrutamos uma parte dessas bênçãos que temos em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habitando em nós nos faz reconhecer isso. Isso é o penhor do Espírito que mostra essa herança que temos em Cristo. Mas ainda necessitamos sermos transformados. Enquanto isso, o nosso estado aqui pode variar. Muitos não entendem como que pode falar que eu estou em Cristo Jesus nos lugares celestiais, assentado com Cristo nos lugares celestiais, e vira e mexe eu estou fazendo coisa errada. Vira e mexe eu tenho maus pensamentos. Será que eu não sou salvo? Não é essa a questão. Não é a sua posição. Você não tem que experimentar a sua posição. A sua posição é conseguida por Cristo. Aqui na Terra, nós andamos de acordo com essa vocação. E nós podemos ter altos e baixos, e o nosso estado pode variar. Porém, a graça e misericórdia de Deus anda conosco, nos guardando nessa situação. Então, essa primeira barreira, esse obstáculo que segurava, impediu o homem de servir a Deus, foi vencida por meio dessa obra de Cristo como o nosso Redentor. Vamos parar por aí? Alguém acrescentar alguma coisa a mais? Essa obra da Trindade, né, em conjunto, Deus vivificando, Cristo redimindo e o Espírito reunindo, né, trazendo para Cristo, os três: amor, graça e misericórdia. Uma ação da Trindade, né, realizada em um pobre pecador, por um amor que não podemos explicar. E tem os três inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E quando alguém conhece o Evangelho, ou é participante do Evangelho, ele às vezes consegue, de certo modo, se desviar um pouco daquilo que se fala de carne, né? Porque agora ele está num estado moral onde pessoas professam não praticarem algumas coisas que quem não está, pratica. Mas aí vem o mundo. E o mundo atrai muitos cristãos que estão de olho nele, que desejam serem no mundo alguma coisa. Então nós temos a mensagem divina que nos aponta para o céu, com essas riquezas espirituais, com esse privilégio de conhecer a Cristo, privilégio de andarmos na verdade, com todos os seus benefícios, tanto aqui como teremos lá, benefícios que nos tornam pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. E temos o mundo, do outro lado, que pessoas que querem viver bem, que querem ter do mundo
benefícios e se dirigem a Deus por isso. O cristão genuíno, a sua relação com Deus está ligada a essas características, a esse caráter de bens espirituais, de conhecer a Cristo, de andar na luz. Esses são os interesses dele. O coração dele quer agradar ao Senhor Jesus. O carnal, ele olha para o mundo e vê como ele pode viver bem usando o Evangelho. Então, a ação que o Evangelho tem na vida de cada um vai muito pelo entendimento que ele tem da verdade, da pessoa de Cristo, da forma que ele conseguiu abrir os olhos para a verdade. Ele é seduzido o presente século, né? Demas amou o presente século. Ele não suportou viver a perseguição de ser cristão genuíno, de ser um cristão, andar lá com Paulo, amou o presente século. Então o mundo, ele está aí e atrai muitos, né? Nós vemos todos os dias como é grande essa proposta desse evangelho que oferece o mundo como benefício, que vai ganhar, que vai conquistar, que vai ser aquilo, aquilo outro. Esse é o homem que não consegue enxergar todas as verdades e as infinitas riquezas que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, na posição que estamos. Porque quando enxergamos tudo isso tudo não dá, né? Tudo não dá, estamos aqui arranhando. Como conseguimos entender uma parte disso? Cada vez mais diminui nosso interesse pelo mundo. Cada vez mais nos afastamos do mundo, quanto mais nos aproximamos de Cristo. Isso não vai ser ao contrário. Quando a pessoa sofre muito pelo mundo, que assim, vamos mudar o mundo, né? Todas essas coisas que nós ouvimos hoje na cristandade é porque ainda não entenderam o propósito de Deus, formando a sua igreja para o seu Filho, para estarmos com Ele eternamente nos lugares celestiais. Ficar sofrendo pelo mundo. Paulo fala em Coríntios, né? Que Deus, a tristeza que vem de Deus traz salvação, né? Mas a tristeza do mundo causa morte. É como se alguém estivesse chorando por algo que não tem valor nenhum, só nos afunda mais ainda. Então nós temos riquezas, um presente de Deus, o seu amor derramado sobre nós, amor, graça e misericórdia, né? Em nossa vida, e há tanto para descobrir, há tanto para aprender. Não temos como ser seduzidos pelo mundo e ficarmos brigando por ele, ou perdendo nossa paz por causa disso. Deus conhece todas as nossas necessidades, todas, e todas ele está atento a cada uma delas, seja físicas, seja espirituais, seja emocionais, ele está atento a todas elas. E assim nos assiste e cuida de nós todo momento. Não há um segundo sequer que ele não esteja olhando. Nós precisamos estar vivendo esse amor de uma forma mais ampla, né? Conhecendo a profundidade disso e poder mergulhar nela. E vamos ver que não é um estudo de YouTube assim, que vai poder nos trazer tamanha grandeza que é poder conhecer a verdade do Senhor Jesus Cristo. É infinito. É infinito. Nós temos alimento, é o maná, né? É o maná que Israel recebia, comia num dia, no outro já ia ter mais. Pode confiar. Amanhã temos mais para aprender. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos alimenta todos os dias e é infinito o seu amor e o que ele quer fazer com nós. É aí. No versículo 7, nós vemos ele falar o porquê Deus fez isso. Qual a razão de Deus ter esse propósito?
ele fala, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Ele está falando aqui do milênio, porque séculos vindouros, sempre fala no século vindouro, é o milênio que ele está falando, né? E Deus vai mostrar no século vindouro essa abundante riqueza da sua graça, as abundantes riquezas da sua graça, porque por meio da igreja que foi arrebatada e se encontrou com o Senhor nos ares, transformados, nós todos transformados, nos unimos com Ele, tem as bodas do Cordeiro, nós nos unimos a Cristo e Ele volta ao mundo para estabelecer o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo. Ele vai reinar com a sua esposa. Nós estaremos ali junto, por meio dessa manifestação dos seus santos é que essa glória vai ser mostrada. Então, as abundantes riquezas da sua graça vão ser reveladas a esse mundo, né, a esses séculos vindouros, não só aos homens, né, que estarão aqui, ao próprio Israel que estará restaurado, mas as hostes celestiais, todos verão o que é a obra de Cristo, por que Deus fez isso em salvar o homem desse modo e fazer dessa companhia, né, esse agrupamento de pessoas escolhidos entre judeus e gentios para manifestar essa glória. O que vai ser manifestado em termos de graça e misericórdia é que esse grupo de pessoas era o grupo de pessoas que foi falado que como eles eram. Andavam nos desejos da carne, faziam a vontade da carne e dos pensamentos, era por natureza filhos da ira, mas, como os outros também, mas por meio dessa obra nós tivemos a filiação, recebemos a herança, co-herdeiros com Cristo e somos templo do Espírito Santo. Essa obra é que vai mostrar o que é a misericórdia de Deus, que ao salvar pessoas como nós, passou a ter, então, um grupo de pessoas no qual ele é o autor de todas as coisas. Não é um grupo de pessoas que vai fazer como Israel, achando que é alguma coisa, porque é o Israel de Deus, então eles se exaltavam sobre as outras nações achando que era alguma coisa. Nem mesmo Israel devia se exaltar, porque ele era Israel porque Deus tinha escolhido, não porque eles eram um povo grande, nada disso. O próprio Senhor tem um versículo em Isaías que ele chama de o vermezinho de Jacó. Israel era o verme de Jacó. Ou seja, não era por causa que ele era grande, não, é porque Deus escolheu. Mas eles se orgulharam. A mesma coisa ele está falando aqui agora. Pela graça, versículo 8, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós vai no céu se gloriar de que chegou lá porque fez alguma coisa. Todos nós estaremos lá manifestando que estamos lá porque Cristo fez por nós. É graça, amor e misericórdia de Deus que nos colocou nessa posição. E nós não vamos nos gloriar de nada. Ao contrário, vamos manifestar tudo que Deus é. Porque é um grupo de pessoas que não conseguiria nada se não fosse por Deus. Não seríamos nada. O irmão fala isso, eu vou repetir de novo, já falei em outra live isso. O irmão sempre falava que todos nós somos zeros. Se você enfileirar uma quantidade enorme de zeros, quanto que você tem? Zero. Não interessa quantos zeros você põe aí, continua sendo zero se não tiver o 1 na frente. O 1 na frente define todos os zeros. Se não tiver Cristo como aquele que fez todas essas coisas, dos quais nós agora, sendo salvos por meio dessa graça e dessa misericórdia e amor dele por nós, passamos a ser alguma coisa porque ele é o cabeça de todas as coisas. E aí o valor nosso é zero. Mas em Cristo Jesus, Deus manifesta a sua glória ao mundo. Isso é o que ele está falando aqui. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
muitos vão falar, bom, mas nós fazemos coisas boas. Depois que eu me converti, eu passei a ser uma pessoa que ajuda, que faz isso. Muito bem, você faz tudo isso, mas são obras que Deus preparou para você andar nela. Não é você que fez essa obra. Ele preparou para você andar nela. E preparou de antemão. Em uma outra tradução, eu acho que é a atualizada que fala. A atualizada ela fala, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, antes de nos salvar, as obras já estavam preparadas para nós andarmos nela. Não é alguma coisa assim que agora ele salvou, pessoal, agora faz obra aí para acrescentar na minha obra. Não. As obras já estavam preparadas para nós andarmos nela. Portanto, nós hoje, se fazemos alguma coisa boa, é o que Deus preparou de antemão para nós andarmos nela. Não vamos nos gloriar de nada. Nem podemos gloriar de nada, mas não vamos. Ao contrário, nós vamos refletir a glória de Deus no mundo. Como que a igreja pode refletir a glória? Porque o mundo vai ver e falar, esse grupo de pessoas está manifestando a glória de Deus. Isso é milagre. Isso é Deus fazendo, porque o homem nunca chegaria ali. Nós nunca chegaríamos lá. Por nosso esforço, por nosso trabalho, nunca. Nunca. Então, essa obra, essa barreira que era a nossa morte espiritual, foi vencida aqui. Deus fez todas essas coisas por seu muito amor, misericórdia e graça. E agora ele vai tratar no versículo 11 em diante, 11, 12 e 13, ele vai falar do que Cristo fez para vencer a distância moral que nós tínhamos de Deus. Moral, quando se diz, é por causa do pecado mesmo. Nós andávamos fazendo todas essas coisas e moralmente não podíamos ter condição. Então ele vai falar agora do que é a circuncisão. Versículo 11 fala, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ele nos trouxe para junto de si. É interessante que aqui ele fala tudo de vós, porque os judeus, moralmente, eles tinham a lei. Então, eles não eram como os gentios, que andavam, que eram incircuncisos, né? Os que eram circuncidados por circuncisão feita pelas mãos dos homens, isso ele está falando de Israel, mas existe os verdadeiros circuncisos. Isso ele vai tratar, acho que é em Colossenses que ele fala, da concisão e da circuncisão. A concisão é você cortar a carne, mas sem removê-la. Fazer cortes na carne. É como que penalizar a carne, ou fazer a carne sofrer para conseguir alguma coisa. O que a circuncisão mostrava, o que Deus quis, através da circuncisão que ele instituiu lá em Abraão, fazer, era mostrar que a carne tinha que ser tirada fora mesmo. Não é apenas fazer alguns cortes nela ou fazer algumas reparações nela, uma cirurgia plástica, não. Era tirar mesmo, tinha que cortar e jogar fora, não tinha utilidade. E os judeus, os descendentes de Abraão, não só Israel, né, mas os descendentes de Israel que foram circuncidados, eles gloriavam de ter a circuncisão. Inclusive, no comecinho na história da igreja, na igreja primitiva, nós vemos a carta dos Gálatas falando disso, aos Coríntios também tinham os judaizantes, em quase todas elas. Foi um movimento muito grande de alguns judeus falsos mestres querer ensinar que o gentil tinha que circuncidar para ser salvo. E ele fala nessa oportunidade que a verdadeira circuncisão é a de coração, não a que se faz pelo homem, né? E aqui ele deixa bem claro
que os gentios, que ele está falando, lembrai-vos que vós no tempo eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Mas Deus sabe muito bem quem é o verdadeiro circunciso. É aquele que é circuncidado de coração. E isso é obra do Espírito Santo, entendeu? E naquele tempo, nós andávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos, não tínhamos nenhuma promessa para nós, não tínhamos nenhuma esperança, e andávamos sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, nós estávamos longe, fomos trazidos para perto. Por meio do sangue de Cristo, nós nos aproximamos agora de Deus. Isso diz respeito ao que o sacrifício fazia. Eles lembram que Israel, para poder chegar a oferecer alguma coisa a Deus, tinha que ter a oferta de cordeiro. Por causa do pecado, tinha que derramar sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, quando eles iam apresentar a sua oferta a Deus, tinha que ser com sangue. E nós, hoje, nos achegamos a Deus e entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque sem sangue nós não chegaríamos na presença de Deus. Como serviríamos a Deus? A distância moral nossa não permitiria que chegássemos a Deus. Existia o pecado, tinha que ser tratado o pecado. Não é só comunicar a vida. E o pecado, como é que fica? Isso Deus vai tratar agora. Essa distância moral do pecado, tratado com o sangue de Cristo. Jesus Cristo derramou seu sangue, porque esse sangue, o único sangue que podia tirar o pecado do mundo. Quando João Batista avista o Senhor Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse tira o pecado do mundo vai ser feito ainda depois do milênio, quando ele finalmente vai lançar Satanás e seus anjos no inferno. Mas hoje ele salva pecadores por meio desse sangue. Ele é a obra de redenção e de reconciliação que Deus tem para com o homem. Essa obra foi feita por Cristo, quando ele morreu naquela cruz, quando ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Então um soldado feriu seu lado, e dali saiu sangue e água. Esse sangue é o sangue da expiação. Muitos falam: então ele é a coroa, desceu aquele sangue da coroa, aquele sangue que salva. Esse sangue não é. Era necessário que esse sangue fosse derramado após a sua morte. E isso foi quando o soldado furou o seu lado, o sangue da remissão. Por que isso? Porque a morte é tipificada quando o sangue foi derramado, então o Espírito, ele entregou seu Espírito e o sangue foi derramado e a obra foi consumada. Foi aceito esse sacrifício, Deus aceitou esse sacrifício, ele morreu e foi sepultado. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa obra de expiação, por meio dessa obra, ele nos também reconciliou com Deus. Então, isso é muito importante nós entendermos que a obra de redenção tem nos redimir, significa comprar para libertar. E essa compra foi feita, o preço foi o sangue. E a reconciliação é que por meio dessa obra nós agora somos reconciliados com Deus. Já não somos mais inimigos. Nós temos agora essa distância moral que existia entre nós e Deus, foi vencida por meio dessa obra de Cristo Jesus derramando seu sangue. Então essa seria a segunda coisa que nós vemos aqui. Primeira, o Deus, mesmo o Pai, né? Deus que lá na eternidade passada teve o propósito de nos escolher, né, de nos eleger antes da fundação do mundo, nos vivificou. E por meio da obra de Cristo, derramando seu sangue, ele nos redimiu e nos reconciliou. A graça, essa salvação por graça, que é tão rejeitada, no meio cristão mesmo, né? Eu me lembro que eu peguei um Uber uma vez, conversando com um rapaz, eu vi que ele era cristão, estava ouvindo as músicas evangélicas, aí eu falei que a salvação é pela graça. Aí ele: é mesmo, irmão, é mesmo, mas a gente não fizer a nossa parte,
Você já viu, né? Tem que fazer a nossa parte. Tem muita gente fazendo a graça a quarta pessoa da Trindade. Aí, conversando com ele, você vê que é insuportável a ideia de que a salvação é por graça e o homem não tem participação nenhuma. Nós tivemos também a experiência, acho que na Assembleia de São Paulo, do irmão disse assim que, no fundo, Deus já sabia que ele ia ter um pinguinho de merecimento para salvá-lo. São coisas que aparecem, né? A gente percebe que parece que está enraizado no homem querer glória para si, querer ser merecedor de alguma coisa. E esse mesmo contexto carnal é que as religiões são fundadas. Todas elas. Dá para o homem méritos na sua salvação. Todas elas querem dar para o homem algum merecimento, fazer alguma coisa para receber. Do Evangelho, não. O Evangelho, o homem é zero, como o irmão falou. E é insuportável para um religioso aceitar que a sua religião não tem papel nenhum na salvação. Zero. Não há nada que uma denominação religiosa ou qualquer outro ajuntamento humano possa fazer para alguém ser salvo. Os filhos de Deus pregam o Evangelho, anunciam a Cristo Jesus. E é até Deus que faz isso. Relação divina. E o Espírito Santo traz aqueles conforme a sua vontade. Porque nós somos servos de Deus. Servos. Não tem mérito nisso. Eu me lembro, quando eu estava no sistema, que tinha até contagem, né, de quem você chamou para ir para a igreja, quantas pessoas você levou. Umas coisas estranhas. E sem entendimento a gente abraçava aquilo, né? E depois já percebendo que quanto erro. E essa bagagem que nós carregamos, muitas vezes nos acompanha até depois de conhecer a verdade. Às vezes nós nos dirigimos a Deus como vítimas, né, precisando receber alguma coisa, porque já sofremos demais, né? Não sofri demais, agora chegou a minha vez, né? Alguns grupos também ensinam que você tem que procurar a sua melhor versão de você mesmo, ser melhor, amar a si mesmo, né? Tem isso aí também, né? Amor próprio. O que é amor próprio? O que é amor próprio? É amar a Cristo. Amar a Cristo. Conhecer o Senhor Jesus. Quanto menos você amar a si mesmo, mais você vai conseguir amar a Cristo. A graça, ela coloca diante de nós a pessoa de Jesus Cristo. E nós rendidos a Ele. Sujeitos, submissos a Ele. E assim nós vamos nos enchendo de graça. Entendendo a obra de Deus. Isso é um processo que todos nós temos que estar vivendo dia a dia. Porque nós queremos muitas vezes o orgulho, né? O orgulho não deixa a gente ouvir Deus. Aí ficar com questões, brigando, não aceita nada e vamos nos afastando da verdade. E até quando estamos certos, é melhor perder, para que a graça abunde. Porque às vezes na nossa razão nós dividimos as coisas. E o caminho não é esse. A graça nos ensina muitas coisas. Nos ajuda a andar no trabalho, na família, como marido, como pai, como bom filho, entendendo que toda a glória pertence a Cristo. E a Ele nós fazemos todas as coisas. Deixamos nosso eu de lado para que Ele seja exaltado e assim, Cristo é glorificado, não importa como vai ser, se possamos receber alguma coisa ou não do Senhor, Ele que vai decidir isso. Mas nossa alegria é fazer sua vontade. Vivê-la dia a dia. Não é, talvez possamos dizer que não é fácil, mas é uma tarefa boa de se fazer. É um trabalho árduo, mas prazeroso de se fazer. Não tem como melhorar a carne, mas você pode fazer outras coisas que não dê tempo para ela e que não deixe ela agir em nossa vida. Se ocupando com as coisas de Deus, o Espírito Santo encontra um vaso em que ele pode trabalhar. Mas se o vaso está cheio de mundo, o Espírito Santo vai ter que trabalhar para tirar o mundo primeiro. Então o Espírito Santo se ocupa mais em nos preparar do que em poder nos usar. Né? Para assim nós podemos ser cada dia mais felizes em ser participantes dessa obra que começou no coração de Deus antes da fundação do mundo. Fé.
Irmãos, eu tenho uma pergunta aqui no... Vou colocar. Deus vai nos explicar por que tudo de ruim aconteceu conosco? Uma vez eu fiz essa pergunta, eu também fiz essa pergunta um tempo atrás, e o irmão leu para mim, acho que 1 Coríntios 13, 13, versículo 12. Que não vai precisar explicação. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então nós vamos... A explicação já vai estar já não vai precisar explicar, né? Nós já vamos estar com um entendimento pleno, cheios do conhecimento de Deus, quando chegarmos com Ele. Eu não sei, talvez o Lineu tenha uma explicação melhor, mas eu me imagino perguntando para o Senhor Jesus: Pai, por que naquele dia lá foi assim? Eu acho que isso já vai estar claro para mim, quando eu já estiver sido aperfeiçoado e glorificado, e ser como Ele é. Eu acho que não precisa esperar aquele dia para ele explicar por que aconteceu coisas ruins na nossa vida. Nós vemos isso quando a gente recebe como vindo de Deus e somos exercitados nessas provações e depois ela produz um fruto pacífico, né? Que é o que fala em Hebreus, né? É disciplina. Eu acho que você vai achar que você não é merecedor do que aconteceu, porque a maioria das vezes a pessoa que tem algum problema, e todos nós temos problemas, né? Passamos por problemas, coisas ruins que ocorrem, ruins do ponto de vista nosso, né? Que ocorrem para nós. Mas eu pergunto, qual das coisas que Jó passou que você passou também? Todas? Não. Mas nós não vemos Jó reclamar uma vez do que aconteceu, do que foi feito com ele, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente vê irmãos achando que isso é muito comum, né? Pacientes, eu atendo muito paciente que vem reclamar de doença, né? E a maioria vem com a ideia de que ele é o único que está sofrendo aquilo ali na vida. Não tem mais ninguém, ele está sozinho sofrendo. E na realidade, nós nem sabemos, muitas vezes, pessoas que estão com coisa muito pior acontecendo na vida e que você acha que você isso tudo de ruim é comigo, sabe? Aquele fatalismo, né, de, eu sou, puxa, mas sou... Eu não vejo Paulo, por exemplo, reclamando de nada disso nas suas cartas. Ele está preso lá numa prisão romana e ele fala: preso do Senhor, não é de Nero. Ele não é preso de Nero. Ele não fala assim: eu estou aqui como preso de Nero e oro, peço para que os irmãos orem para que eu seja libertado. Ele não fala isso. Ele pede para que lá dentro ele possa difundir mais o evangelho. Ele se considera um preso do Senhor, não um preso. Então, quando as coisas más ocorrem na nossa vida, ou que são coisas que não são aprazíveis, né? Eu entendo que isso ocorre. Em doença, problemas financeiros e tudo mais que pode ocorrer, mas se nós tomarmos isso como vindo Deus permitindo essas coisas para nós exercitarmos nossa confiança nele, nesse mundo mesmo, você não precisa esperar aquele dia para ver o porquê que ele permitiu. Você vai ver isso aqui agora. É só você confiar em Deus. Agora, quando nós desconfiamos, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Talvez não esteja sendo exercitado pelo que ele quer ensinar. Então, ele tem que permitir muitas vezes coisas porque nós somos tão cabeçudos que ele tem que fazer você dar com a cabeça na parede e falar: olha, espera um pouco, eu estou falando com você. Aí, então, a gente aprende. Eu acho que nós devemos, se recebemos limão, vamos fazer uma limonada, gente, e não reclamar que ele é azedo. Entendeu? Me deram limão? Vou fazer limonada. Eu vou pegar isso aí, é coisa azeda, é ruim, mas ela pode virar uma coisa boa, se nós tivermos o modo certo de tratar com ela. Então, o encorajamento que eu dou para quem tem coisas ruins acontecendo na vida,
considere que Deus te ama e está tentando te ensinar muita coisa, que se você se submeter e receber com paciência, o fruto disso aí vai ser, não precisa se esperar na eternidade para ver isso. Aqui você vai ver o fruto de dependência. Eu posso dizer isso, os momentos da minha vida em que eu mais passei por problemas e circunstâncias terríveis, foi o momento que eu mais tinha dependência de Deus. E é o momento que a gente mais depende de Deus. Porque quando tudo está bem, outro dia sempre que eu saio de manhã para o hospital fazer cirurgia, eu oro a Deus que tudo corra bem, que a coisa vá bem, porque medicina não é um negócio, não é uma engenharia. E, aliás, também nem a engenharia é tão perfeita, porque cai também viaduto, prédio, essas coisas, avião cai também. Mas há uma tendência das pessoas exigir da medicina uma coisa infalível. E não é, ao contrário. É mais difícil delas de sair tudo certo, porque ela tem um fator, que é a pessoa doente. Ela pode reagir de modos totalmente diferentes do que você esperava. Então, eu sempre oro a Deus que vá tudo bem na cirurgia. Né? E um dia, voltando da cirurgia, né? Toda a cirurgia ocorreu bem e tudo mais, né? E nós fomos dar graça pelo alimento. Eu peguei e agradeci pelas cirurgias terem dado certo. Porque eu falei, puxa, eu sempre peço para que tudo dê certo. E quando eu volto para casa, eu nunca oro agradecendo porque foi tudo certo. Esse é exercício, né? Não estou falando que eu sou o bom de fazer isso, mas foi uma coisa que Deus me ensinou, me mostrou, sabe? Puxa, você está sempre pedindo para que tudo vá bem. E quando vai bem, você nunca pede, você nunca agradece. Eu pensei comigo, é como se Deus falando isso, espera um pouco. Agradece também. Então, as coisas que podem ocorrer, eu também dou graças quando ocorrem para o lado mal. Nós temos que dar graças em tudo. Nós temos a impressão de que só devemos agradecer a Deus as coisas boas. Mas não. Nós damos graças em tudo. Em tudo dai graças, diz a palavra. Em tudo que é bom, mal, ruim, desagradável, prazeroso, bom também. Temos que dar graças sempre. Mas no fazer isso, nós manifestamos uma dependência de Deus em todas as coisas em nossa vida. Não só nas coisas boas ou não só nas más. Então, Deus vai um dia sim, nós vamos estar na presença dele, mas eu vou dizer para você, ele não vai precisar explicar nada para nós, por que ele permitiu isso. Você vai saber, como o irmão leu lá, nós vamos saber por quê. Mas você pode saber agora também. Apenas passe por esse momento de dificuldade, entregue tudo na mão de Deus, confia nele, ora. Eu sei que vem angústia, vem às vezes os dardos inflamados do maligno, mas você tem o escudo da fé, levanta o escudo da fé e apague esses dardos inflamados do maligno, e depois de um tempo você vai ver, puxa, estou vendo agora por que aconteceu aquilo lá na minha vida. Porque sem aquilo, eu ainda estava continuando no meu caminhozinho que eu estava andando, que não era o correto. Então, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Deus é amor. E nos trata como um pai de amor. E agora a pergunta acho que é minha mesmo, por causa que a irmã fez uma pergunta que é um pouco, assim, dou graças ao Senhor na minha enfermidade, né? Como é que eu vou dar graça por uma doença, né? Pô, peguei Covid, vou dar graça ao Senhor por causa do Covid, digamos assim, né? Mas, na verdade, entendo que não é pela doença que você pegou, né? Mas a graça ao Senhor em tudo, no sentido que você pode aprender também com isso, com esse momento, com essa dificuldade. Não é da graça pelo que é ruim no sentido do objeto, né? Mas pela oportunidade que Deus está te dando em poder conhecer um pouco mais do que Ele faz. Eu sei que ela não fez uma pergunta, ela afirmou que ela dá graça. Eu queria pegar esse gancho porque algumas religiões usam isso, né? Que Deus é esse que deixa você ficar doente? Como é que pode, né? Mas Ele permite para nós crescermos. Então, irmãos, tempo já acabou. Vou colocar um hino, por favor, para ver. Vocês já sabem qual hino? Pode ser o 30? Pode.
Vamos lá. Buscaste com ternura a nós, ó bom pastor, do horror e da miséria, salvou-nos teu amor. Dos céus clamaram com fervor, os anjos sim em pleno ador. Teu amor glorioso, terno e tão precioso, nos mostraste quando lá, Senhor, numa cruz sofreste imensa dor. Feridos, desprezados, em nosso vil andar, nos encontraste presos nas grades do pecado. Só tu podias nos salvar do preço que é sem par. Teu amor glorioso, terno e tão precioso, nos mostraste quando lá, Senhor, numa cruz sofreste imensa dor. As chagas tão profundas, a dor e teu penal, coroa mas de espinhos, a cruz cruel lugar. Porque, Senhor, nos faz pensar que és de tudo suportar. Teu amor glorioso, terno e tão precioso, nos mostraste quando lá, Senhor, numa cruz sofreste imensa dor. Nossa alma embevecida, teu rosto a contemplar, recordas muitas bênçãos do teu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa nosso coração. Teu amor glorioso, terno e tão precioso, nos mostraste quando lá, Senhor, numa cruz sofreste imensa dor. Então, irmãos, podemos dar graça para encerrar? Você pode dar graça, Reinaldo, por favor, para a gente encerrar? Pai, te agradecemos por esse privilégio de aqui, Pai, juntos, por meio dessa ferramenta, podemos aprender mais de Ti, do Teu Filho, dessa obra maravilhosa, o qual, por graça, Pai, estamos nela, por Tua vontade apenas, sem merecimento. Mas o Seu amor nos trouxe a esse bendito lugar e posição. Te damos graça por nossos irmãos que nos acompanham. Te damos graça, Pai, por estarmos tendo cada dia a certeza
de que todas as circunstâncias de nossa vida, o Senhor tem cuidado. Nos ajuda a viver os momentos de dificuldades, de aflições, olhando para Ti, confiados em Seu amor. Pedimos aos irmãos que passam alguma dificuldade, alguma tristeza, que possam, Pai, crescer na graça, no conhecimento do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e saber, Pai, que em todas as coisas somos mais que vencedores. E tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, os quais são guardados pelo Seu poder, graça e misericórdia. Pedimos tudo isso em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. E, o Senhor permitindo, estamos de volta aí na próxima semana.